tá, gente. Então, vamos começar. Então, vamos começar. Podia desligar os microfones, Juliana, de todos aí, menos de quem está falando, né? Porque tem esse. Eu estava para tentando, não dar não sabia porque eu interferências, não né? estava conseguindo, mas tá, já desliguei de todo mundo aqui. Então, gente, vamos serenando para nós começarmos a nossa reunião de hoje. Reunião que será a última desse estudo que a gente teve ao longo desse ano, do ano passado, e perpetuando esse ano. Te pedindo agora, nesse momento, a presença de Jesus, dos seus guias espirituais, dos mentores que possam nos auxiliar nesse estudo, nesta reunião, nesse estudo tão valioso para todos nós. Te pedir também em oração, esse grupo maravilhoso, todos unidos, em oração pelo povo que está sofrendo na Ucrânia, que seja aliviada essa dor e que essa guerra tente ter um fim o mais breve possível. Pedir muita força, muita resiliência para todo aquele pessoal que está sofrendo lá na guerra, principalmente as crianças, as pessoas em situação de vulnerabilidade. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, em momentos em que a gente poderia não estar, né? Todo mundo faz um esforço para estar nesse grupo, nesse estudo, então agradecer a oportunidade de estarmos aqui e podermos aproveitar. Agradecer mais uma vez a doutora Irvênia, o doutor Sérgio, ao doutor Décio, a oportunidade da gente ter tido na AME Pelotas esse estudo tão maravilhoso e que nos acrescentou tanto. E que, com certeza, ainda rende discussões, como a gente viu hoje no início, e que, com certeza, renderá muitas discussões ao longo desse ano. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado aos nossos queridos amigos, autores desse livro, por essa grande oportunidade. Então, que seja bem proveitoso e principalmente muito alegre, como tem sido nossas discussões no dia de hoje. Que assim seja. Então, vou passar para o Sérgio, né, a condução do nosso estudo de hoje. Tá bem, então, Vera, boa noite a todos os colegas. E esse é o nosso último encontro, desde aquele primeiro que propomos nessa ideia de formarmos esse grupo para podermos trocar ideias e avançarmos em entendimentos acerca desta contribuição que eu, a Irvênia e o Décio fizemos em torno do cérebro triuno. E eu quero propor a vocês, né, nesse encerramento, que a gente possa fazer, inicialmente, deixarmos um tempo, acho que uns 20 minutos, de repente, pelo menos assim, mais livre, para que cada um possa se manifestar dentro daquilo qual é a sua percepção, qual foi a sua impressão desses momentos que a gente passou juntos, quais são as inquietações que foram atendidas ou que não foram. E eu começo falando por mim mesmo, né, que eu acho que a gente conseguiu fazer uma coisa rara, aproveitando uma brecha histórica, que foi a possibilidade de criar um espaço inédito de estudo de amplo alcance, né? Eu me lembro quando a Sidéria levantou essa ideia de uma maneira inusitada também, e a gente acabou executando esse projeto, e que a Irvênia e o Décio imediatamente aceitaram. Me pareceu que a gente estaria fazendo alguma coisa que, ao final do trabalho, a gente já estaria com uma ideia mais definida de coisas que a gente estava explorando, além do que já tinha feito. Mas eu confesso a vocês que, nesse último encontro, eu ainda não tenho a ideia pronta como eu achava que eu teria. Então, eu acredito que o fato da gente ter registrado, e isso vai nos permitir continuar examinando isso, né? Continuar avançando nesses aspectos e poder, então, quem sabe,
aproveitar pessoalmente e coletivamente, quem sabe, mais a partir dessa experiência. Eu acho que o nosso grupo da Pelotas tem uma particularidade muito interessante, assim, que é um grupo inovador e pouco preso a regras mais rígidas, né? Então a gente consegue ter essa versatilidade. Isso eu acho que a gente conseguiu alcançar aqui, né? A gente conseguindo alcançar aqui um espaço agradável, livre e atrativo para a gente poder conversar. E uma outra coisa rara que eu acho que a gente conseguiu foi reunir nós três aqui, né? Em especial, a gente acho que agradece a Irvênia, né, por essa dedicação, esse carinho que ela tem demonstrado para nós e a boa vontade de sempre que a gente já conhece, já sabe que ela tem, né? Uma outra coisa é assim, que o nosso grupo se manteve mais ou menos equilibrado. É claro que a gente começou com mais pessoas, é sempre assim, os grupos são assim, né? E sempre a gente tem uma ideia de que a gente tem que limitar no início, que é para não ter gente demais, depois no final a gente diz, por que eu limitei? Podia ter deixado entrar mais gente, sobra menos gente no final, né? Mas como está tudo registrado, quem desejar agora pode usar esse conteúdo, como já está acontecendo, né, Irvênia, uma AME e talvez surjam outras, né? Eu passo a palavra para vocês, vão deixar livre esse espaço e depois eu retomo, viu, Vera e Juliana? Eu vou passar alguns slides, ainda vou retomar algumas ideias para que eu possa contribuir nesse terceiro andar, também como a Irvênia já fez e como o Décio já fez. Estou ouvindo vocês. Acho que até eu vou começar, Sérgio, que eu sou das antigas aqui, né? Eu, não tão quanto a Elodie, quanto todas as que foram anteriores, mas eu me considero das antigas. E eu fiquei me lembrando, sabe, quando ia terminar hoje, eu fiz questão até de fazer oração para isso, porque realmente eu achei um presente esse estudo. Eu fiquei me lembrando, Sérgio, que eu tive a oportunidade, né? Eu fui a todos os Mednesps que tiveram, né? E eu me lembro assim da emoção de vocês, né? Do Sérgio, da doutora Irvênia, do Décio, quando lançaram esse livro, né? E eu acho que a gente tem que registrar isso. Eu participei como ouvinte, né? Espectadora, e eu me lembro que foi assim um trabalho. Isso me ficou marcado assim muito assim profundamente. Eu me lembro que até eu comentei com a Flavinha na ocasião, eu disse: nossa, eles fizeram isso com muito amor. Então, acho que, em primeiro lugar, eu queria registrar isso, desse sentimento que eu senti, né? E depois conhecendo a doutora Irvênia, como a gente tem conhecido, o Décio, então são pessoas super amorosas, o Sérgio a gente já conhece há mais tempo, a gente vê que isso foi fruto de um trabalho com muito amor, com muito carinho. E eu me lembro, Sérgio, quando ele colocava, às vezes, no grupo, no curso que tu fizesse sobre esse estudo, Sérgio, lá na Liga Espírita, na AME, presencial. E eu me lembro que tinha as fotos de vocês. E eu sentia, assim, uma coesão muito legal de vocês, sabe? Uma irmandade. Eu acho que, assim, talvez defina bem isso. Além de amizade, assim, uma irmandade, uma coisa de muito carinho, sabe? E eu acho que isso que eu senti se refletiu na obra de vocês. Porque eu me lembro quando foi inaugurado lá o do Mednesp, e eu até comentei depois numa das reuniões nossas aqui, né, Sérgio, que eu me lembro que o Sérgio falou, estava sem barba, viu, Sérgio? Mais novo, eu digo, e eu procurei, olhei, pá, que eu estava salvando todos esses vídeos para botar no HD, e olha o Sérgio aqui, o primeiro lá lançado. E o Sérgio colocando assim, justamente, né, do nenê que foi lançado, né? O nenê que nasceu, que foi esse livro. E eu me lembro que coisa linda que ele falou, que ele colocou assim, ó, com certeza, né, a gente fez com muito carinho e esperamos que esse livro sirva de muito estudo para muitas AMEs e para muitos, né, grupos espíritas. E isso aconteceu, né, Sérgio? Então, quer dizer, eu fiz parte de tudo isso. E eu me lembro, gente, assim, foi realmente, acho que é importante até colocar isso, esse livro, e o Sérgio me corrige se eu estiver errado, foi o que mais vendeu. Vendeu muito, muito, muito.
E eu me lembro que o Sérgio ficou preocupado de pegar algumas obras para a gente poder também aqui, para ter para a AME, porque vendeu horrores, horrores assim, né? Então, e eu senti naquela ocasião, a gente não pode deixar de esquecer nisso. O Décio também falou muito assim, ó, a dedicação que eles tiveram de dedicar essa obra para a doutora Marlene Nobre. E eu me lembro que foi uma coisa assim de muita emoção. Então, eu sinto assim que esse livro foi gestado num ideal médico espírita, claro, irmanado e sedimentado, né, plantado pela doutora Marlene e que teve esse fruto belíssimo. Né? Então, a gente teve lá no Mednesp, depois outras ocasiões, que o Sérgio pode falar, doutora Irvênia, de várias lives que a gente participou, inclusive no ano passado, na pandemia, várias ocasiões, em domingo a gente participou, né, de vários eventos que vocês participaram. Então, vocês vejam como esse livro foi longe. Então, ele foi gestado com muito amor. E aí, tu sabe que eu fiquei pensando, né, quando ia terminar, no que eu até ia falar disso, né? Primeiro isso, que eu acho que esse clima que foi gestado contaminou a todos nós. E acho, Sérgio, que mesmo... E o pessoal se manteve unido. Essa questão de talvez não ter todos os 30 e poucos que tinha, isso acontece em todos os grupos. A gente vê nos grupos espíritas, que eu participo também. Né? Então, muitas vezes o pessoal... E até não é muita gente que eu sei que acabou não conseguindo, porque realmente não teve tempo. Eu não estou conseguindo acompanhar. Mas se refletiu no comprometimento das pessoas que estão aqui. Que as pessoas realmente quiseram vir aqui. Né? Então, todo esse amor que vocês gestaram esse livro foi transferido para nós. E sabe que isso, assim, eu fiquei pensando, quando tu estava falando ali, Sérgio, o que isso contribuiu na minha vida? Tu sabe que várias e várias vezes eu e o Fernando discutimos de ocasiões que a gente vê situações no dia a dia. Não, isso é cérebro inferior, isso é o primeiro andar. Então, a gente vai levando para o dia a dia essas coisas. Várias. Lá na faculdade, às vezes eu vejo alguma situação, mas não, isso está beirando já lá no andar superior, terceiro andar. E a gente vai aprendendo, entendeu? Então, eu acho assim, para mim, eu acho que foi uma coisa assim que me ajudou muito. Eu acho que para a AME foi um grande presente, né? E eu acho que assim, cada um com certeza vai ter a sua história. Mas o mais importante de tudo, gente, que não foi simplesmente um livro, né? Esse sentimento eu captei porque eu estava lá, a gente participou, a gente ajudou a vender, nós estávamos tudo empolgados. A Flavinha até estava lá, né? Flavinha no evento, todo mundo empolgado para vender o livro, vamos vender. E porque foi uma coisa assim de muita paixão, de muito amor de vocês. Né? E eu acho que isso foi uma coisa bem legal. E eu acho que, assim, concordo contigo, né, Sérgio? Acho que não vai se esgotar aqui, né? Porque esse livro ainda acho que ele vai ter que ser, claro, depois até tu comentasse, pedido nas outras AMEs, a gente vai repassar, né? Com o maior prazer, a gente tem tudo isso gravado, né? Que coisa boa a gente poder repassar isso, né? Mas, assim, acima de tudo, eu fico pensando como isso contribuiu para as minhas reflexões, de como é que eu funciono, de como é que eu transito nesses andares, mais no andar inferior, infelizmente, né? Mas vou ter que aprender a subir um pouco, né? Então, eu acho que, para mim, assim, foi de muito crescimento e, realmente, assim, foi um grande presente, viu? Gostei demais. Bom, muito obrigado, Vera. Quem mais gostaria de contribuir? Irvênia. Liga teu microfone, Irvênia, está desligado. Obrigada, eu abri. Vera, muito obrigada por tudo que você falou aí, né? Nossa, foi, mas o que você falou é verdadeiro no sentido de que esse livro foi assim, brotou da nossa amizade, da nossa motivação, do nosso afeto, e tem toda uma história, né? Tem todo um preâmbulo até esse livro acontecer. Então, isso é verdade. E também quando o Sérgio falou que durante as vezes em que nós participamos de lives, de alguma entrevista, alguma coisa, foram surgindo o que a gente começou a chamar de destaques ou desdobramentos de alguns aspectos, né? Mas eu concordo com o Sérgio que não é o momento agora da gente já identificar quais são esses desdobramentos e já tê-los assim prontos para uma outra publicação, alguma coisa. Não. Eu acho que nós vamos ter uma estação intermediária, né, Sérgio? Que até eu já sugeri para o Sérgio e para o Décio,
o formato de um livro que eu tenho aqui, chama-se Pertencendo ao Universo, do Fritjof Capra, autor do Ponto de Mutação, do Tal da Física, a Sabedoria em Comum, a Teia da Vida. É aquele filósofo europeu que trabalha nos Estados Unidos, e ele tem uma proposta assim, bem dentro da espiritualidade, né? Então, esse livro dele, Pertencendo ao Universo, ele faz um triálogo com 2 teólogos católicos a respeito de vários assuntos. Então, talvez a gente possa, durante esse ano, a gente se encontrar, quem sabe até algumas vezes presencialmente ou pela internet, e a gente abordar algum assunto, né? Falar, por exemplo, Sérgio, aquilo que você falou da parábola do filho pródigo em relação aos 3 andares, e a gente conversar entre nós 3 a respeito daquilo. E isso a gente pode gravar, e depois a gente pode rever a gravação, e quem sabe aí, dependendo da riqueza do conteúdo das nossas conversas, aí a gente possa pensar em semear uma coisa maior, né? Mas, Vera, esse estágio aqui na AME Pelotas, da gente conversar com todo mundo, expor os assuntos e tudo, ele foi fundamental para eclodir essa motivação de perceber esses desdobramentos e, quem sabe, eventualmente trabalhar com eles. Tem muita coisa para a gente ver, né? Eu até fui listando, assim, anotando alguma coisa, e para a gente, se acontecer esse triálogo, né, entre nós aqui, a Janine participando com certeza também, porque a Janine está atenta, a gente possa avaliar qual é a riqueza do conteúdo que vai surgir dessas nossas conversas, né? Mas tudo tem o seu momento, né? Teve toda a história de como foi acontecendo, eu conversar com a doutora Marlene, expor essa ideia, a doutora Marlene aceitar, aí o Décio aparecer, eu conversei com o Décio, e lá na Europa eu fiz uma palestra sobre alguma coisa do cérebro como órgão de expressão da mente, o Sérgio estava junto, e quando eu sentei, o Sérgio falou, mas Irvênia, dá para colocar blocos das leis morais nesses 3 andares, né, Sérgio? Eu disse, nossa, então você entra e faça isso no livro, né? E assim foi compondo, mas a gente percebe que tinha um formato já, né, um pré-estabelecido. E então, em 2015, a gente já estava com isso assim, gestando essa ideia. No final do ano, eu tive aquele acidente lá em Portugal, e lá na enfermaria do hospital, eu falei para o Décio, quando diagnosticaram que eu tinha fraturas, né? Então, eu falei, Décio, quanto tempo eu vou ficar parada? Ele falou, não é hora de escrever o livro? E eu falei, bom, aí eu vim para São Paulo, fiz cirurgia, fiquei meses em fisioterapia, né? E quando eu consegui sentar no computador, eu comecei a escrever. Um dia o Décio me ligou e falou, e aí, como é que está e tudo? Quando você acha que pode começar a escrever o livro? Eu me lembro de ter falado para ele, já está com 12 páginas, porque eu já tinha, né? Então, só espero que se a gente conseguir produzir mais alguma coisa, né? A gente não tem que ficar parado aqui com... Não precisa de fratura nenhuma, né? Com outro acidente, né? Hoje eu estou com o pé aqui para cima, aqui embaixo do computador, porque eu tive uma lesão ortopédica no pé, precisei de cirurgia. Senão está perto de outro livro, né? Quando a Irvênia se quebra, está nascendo uma nova obra. Quando eu me quebro, vocês podem ver que... E depois a ferida ainda infectou e eu estou aqui com esse pé aqui me segurando, né? E eu fico perguntando, mas por que a vida de vez em quando puxa o breque de mão e eu tenho que ficar parada aqui, né? Então, é meio assim. Bom, então, Vera, eu só queria valorizar a nossa participação aqui na AME Pelotas, viu? Você sempre está agradecendo tanto, e nós temos que agradecer a oportunidade de ter tido essa fase, né? Que fermentou essa massa para que a gente possa continuar e, quem sabe, daí produzir outra coisa. Mas essa fase aqui na AME Pelotas foi muito importante. Eu tenho certeza que eu estou falando em nome de nós 3, né, Sérgio? Nós somos muito gratos pela oportunidade, viu? Com certeza. Bom, gente, eu vou propor a vocês, obrigado, Irvênia,
Eu vou propor, então, para vocês que eu vou apresentar algumas ideias que eu pensei para essa minha última parte. E eu também vou seguir, viu, Irvênia, em cima do filho pródigo, viu? A gente vai seguir refletindo nesse tema Ficou na linda essa minha, parábola. na minha apresentação. Eu vou voltar à parábola do filho pródigo agora para tentar identificar onde é que está o terceiro andar aqui. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela e depois a gente segue falando. Vocês vão me interrompendo e a gente vai aproveitando o conteúdo que eu vou apresentar para vocês também irem contribuindo. Tá bem? Fica bem assim? Posso te perguntar uma coisa antes que eu me esqueça, que eu estou horas para perguntar, Sérgio. Esse livro, as duas edições ficaram esgotadas, né? Do Cérebro Triuno. Sim. Eu nem sei qual é a edição que está, Irvênia, mas eu acho que já teve mais de Olha, duas, né? a Vera falou uma coisa que foi verdadeira. Foi o livro mais vendido no Congresso lá do Rio de Janeiro. E essa primeira edição se esgotou assim uns 2, 3 meses depois. Eu acho que está na terceira edição já. Eu acho que já é no número É o que eu Está na imaginava. terceira ou mais, viu? Ele tem ou vendido mais, muito esse livro. ou mais. Ou mais. E as edições elas têm se esgotado, eles lançam e esgotam. O Durgante esse dia falou numa live, é exatamente isso que eu achava, que até eu comentei com o Sérgio, eu acho que a segunda edição já esgotou, então já está na terceira. É a ideia que eu pelo tinha. menos a terceira. Já. Pelo menos a terceira eu tenho certeza, capaz de já estar em mais. O que eu tenho é quarta edição. Então já foi. Nossa, olha aí, estamos dizendo quarta? Provavelmente, sim. Você vê, ele foi lançado em junho de 2017. 18, 19, 20, 21, 4 anos, né? Nossa, mas é bastante, 4 hein, anos ele Alessandra? está muito bom. Que bom, hein? É que teve a pandemia, não teve presencial, né? A gente já acompanhou muito, né? Olha que legal. Uhum. Tá entrando aí? Tá, entrou. Vocês conhecem? Vamos lá, então. Essa foto que eu falei, Sérgio. Vocês conhecem essa turma aqui? Ô, Sérgio, posso falar uma coisa dessa foto? Pode. Meu microfone está aberto? Tá. Tá. Essa foto, Vera, é da reunião que nós fizemos aqui na minha casa no dia 7 de fevereiro de 2017. E o Sérgio veio para São Paulo com a Janine, o Décio veio, e nós fizemos uma reunião para a gente fechar o livro, né? Então, nós estávamos ali. Bom, então falamos, e o Décio ainda falou assim, olha, esse livro nosso, que ficou imenso, né? Ele faltou poucas páginas para 600 páginas. E foi baseado só em 2 capítulos do livro No Mundo Maior, com as lições de Calderaro. Nós fizemos só em cima do capítulo 3 e 4. E o Décio ainda disse assim, olha, mas ficou faltando uma informação que nós não demos conta de coisa, que foi, Calderaro diz assim, que há neurônios no cérebro que recebem os estímulos do meio exterior, mas há aqueles outros que recebem as impressões da consciência. E a gente não lidou com isso porque a gente não conhece que neurônios são. Nem se estão só no córtex ou no tálamo, ou no córtex ou no tálamo. E ele falou, e nós vamos deixar isso para trás. Eu falei, Décio, vamos fechar o livro, porque com certeza nessa encarnação nenhum de nós vai vencer isso aí. Então, fecha o livro. Bom, em seguida, depois o Roberto Lúcio recebeu uma mensagem da doutora Marlene e ela mandou um recado para mim, dizendo que ela ficou muito feliz com o livro, com o fechamento do livro, e que nessa nossa última reunião, aqui na minha casa, ela esteve presente e deu uns palpites. Olha que legal, né? Que legal. Bom, Sérgio, pode falar. Que legal, hein, doutora Irvênia? Que legal. É muito Ulisses, bom. esse livro é maravilhoso aí também, ó. Então, eu já vou começar, Irvênia, eu já começo por aí. Então, já que você provocou aí, é exatamente isso, né? Essa frase ficou na minha cabeça também desde o início, continua. Há neurônios sensitivos, motores, intermediários, está no capítulo 4, e reflexos. Mas existem os que recebem as sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência. Recolhe as impressões da consciência. Aqui está em aberto, isso aqui fica em aberto, né? Mas vamos adiante.
É exatamente André Luiz, né, que nos diz que no terceiro andar, então ele está na sequência daquilo que a gente já vem estudando, nós temos a casa das noções superiores, indicando as eminências que nos cumpre atingir. Num deles mora o hábito e o automatismo, o primeiro. No outro reside o esforço e a vontade, que é o segundo, que é onde a gente, por onde a gente está mais predominantemente passando, né? E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. E ele arremata então dizendo: distribuímos deste modo nos 3 andares o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Isso sempre me chamou também muita atenção, porque quando a gente fala em passado, presente e futuro, a gente pensa assim: passado é o que já aconteceu e não está mais. E futuro é aquilo que ainda não aconteceu. Mas essa ideia, ele diz que nós possuímos em nós mesmos essas 3 instâncias ao mesmo tempo. O passado está presente, o presente está presente e o futuro também está presente. Então, talvez para a gente pensar essa questão sob o ponto de vista temporal fique meio estranho. Mas se a gente conseguir olhar em perspectiva, nós vamos perceber que dentro de nós existe o passado todas as vezes que nós nos animalizamos, nós nos aproximamos das pulsões, como nós vimos, todas as vezes que nós agimos de uma maneira mais automática, todas as vezes que nós somos impulsionados pelos instintos, isso é o passado presente. E nós veremos agora que o futuro também se torna presente todas as vezes que nós temos lapsos de propulsão, de generosidade, de caridade, de coisas superiores, que somos capazes de vibrar em faixas melhores. Isso é o futuro presente também. Então, o futuro não é uma coisa que vai acontecer depois. O futuro já pode ser uma coisa que esteja acontecendo neste momento. Estes 3 estados presentes nos falam desses 3 níveis que nós percorremos permanentemente. Algumas vezes sem perceber, outras vezes por esforço e por vontade, conforme no segundo, às vezes, a gente consegue dominar, e outras vezes por inspiração, né? Por momentos que nos chegam, que nos acontecem, e que nós chamamos frequentemente de coisas do tipo assim: naquele momento eu estava inspirado, naquele momento alguma coisa chegou em mim que não era eu. E provavelmente é isso mesmo, né? Alguma coisa chegou em mim que não era só eu. Mas se chegou em mim e tocou e me fez falar através daquilo, aqui também sou eu. Também está em mim. Assim como alguém que lá no primeiro andar tem uma reação agressiva e diz assim: aquilo não era eu. E às vezes se tem essa desculpa no nosso meio, assim: era um obsessor, não era eu. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu estava mediunizado porque não era eu. Não vale, não funciona isso, porque por mais que tenha uma influência espiritual, aquilo era eu, sim. Era eu no meu primeiro andar, naquilo que está presente, naquilo que eu continuo sendo, e naquilo que precisa ser compreendido, precisa ser trabalhado, precisa ser transformado. Então, eu acho que essa ideia de 3 andares, de casa de 3 andares, de castelo de 3 andares, interagindo permanentemente, de uma maneira dinâmica, é muito importante. É muito importante para a gente poder pensar aquilo que a Vera falou. A gente está olhando para a gente em perspectiva, olha, nesse momento eu funcionei no terceiro. Nesse momento eu estou funcionando no primeiro. Nesse momento eu estou funcionando em algum nível, né? E aí segue André Luiz, no capítulo 3, segue antes ainda desse anterior, dizendo: nos lóbulos frontais, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes. Aqui já está uma colocação muito importante, né? Oi. Não está passando para a gente, está só no pequenininho ali. É para ficar a foto só? Está só a foto, não está rodando. Peraí. Não, eu estou vendo a tela. Estou vendo o slide. A tela toda? Estou vendo grande. Estou vendo grande. Não, mas a tela está grande, mas não está trocando os slides na tela grande, eles só estão na lateral.
Vocês não Mas estão você não vendo o passou texto? para o segundo ainda, né, Sérgio? Vocês não estão vendo o texto? Você não Não, passou para o segundo slide ainda, né? Agora. Agora, ok. Agora foi. Sérgio, Agora se foi. apertares, Agora deu. se pressionares o F5, aí ele toma conta da tela, a apresentação toda. O slide Pois é. principal que estás apresentando. Tá, então aí foi o primeiro, o segundo, o terceiro, e agora abriu o quarto? Abriu o cérebro frontal ou não? E o segundo, Tá, então peraí, vamos fazer assim. O que está agora aí? André Luiz, no Mundo Maior, capítulo 3. Tá, então vamos aí então. Vamos aí porque eu não vou colocar em tela total, então, porque está dando algum tipo de artefato que está dando diferença. O que eu quero mostrar aqui, assim, no cérebro frontal, isso vocês estão vendo, né? Nos lóbulos frontais, exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes. Bom, aqui já tem nesse início de frase uma coisa fundamental. Uma exteriorização fisiológica de centros perispiríticos importantes. Significa o quê? Que a sede desses andares está no campo espiritual, no campo perispiritual. A matriz, a sede, ela não é o cérebro. O cérebro, os lóbulos frontais, são exteriorizações fisiológicas. São correspondentes orgânicos, né, desses centros perispiríticos importantes. Mas esta exteriorização fisiológica, nela repousam milhões de células à espera para funcionar do esforço humano no setor da espiritualização. Ou seja, não são as células que nos espiritualizam, somos nós que nos acionamos em espiritualidade para movimentar o campo celular, né? E aqui fica bem claro essa ideia de que o setor da espiritualização, ele nasce de um esforço intrínseco, de um esforço interno, né? E aí ele arremata que nenhum homem, querendo dizer nenhum ser humano, né? Naquela tradução ainda se usava essa nomenclatura de homem como homem e mulher, né? Então, ser humano, logrou jamais utilizá-las na 10ª parte. São forças de um campo virgem. Parece, então, que ele está nos dizendo que aquilo que a gente ouve comumente, que a gente não usa mais do que 1/10 do nosso cérebro, né? Ele está nos trazendo assim que a gente não usa os potenciais que nós carregamos dentro de nós. E aí, então, me parece que está muito ligado àquilo que a gente já vem falando, dentro das leis morais, daquelas leis que nos jogam, nos convidam para outras experiências além daquelas anteriores que nós já vimos na nossa apresentação anterior, que foi lei de conservação, distribuição, reprodução, sociedade, trabalho. Todas essas leis morais que fazem parte do primeiro e do segundo andar, agora, então, algumas leis morais que são deste nível, que são deste andar que nos fala desses potenciais não utilizados. E aí parece, então, que nas leis morais nós vamos encontrar mais intimamente relacionados a esses níveis a lei de adoração, a lei de justiça, amor e caridade, e a perfeição moral, portanto, né, que é a síntese, né, da perfeição moral é a síntese de todas essas leis, né? Então, aí nós vamos encontrar essa classificação. Mas dentro dessas leis, o que nós podemos pensar que nós temos como um jargão, vou dizer, como uma virtude uma virtude fundamental, uma virtude máxima, que sintetize todos esses esforços? E na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E aí, então, o Espírito de Verdade responde: benevolência para com todos, indulgência para a imperfeição dos outros e perdão das ofensas.
Esta síntese, que também é uma tríade, né? Benevolência, indulgência e perdão, ela parece resumir, né, de forma magistral no Livro dos Espíritos, aquilo que se possa entender por caridade, né? Que seria esse estado de transbordamento das nossas possibilidades maiores. Porque todas as vezes que nós somos benevolentes, indulgentes e misericordiosos, nós estamos além daqueles níveis mais próximos dos andares inferiores e mais assintonizados com os andares superiores. Mas para não ficar muito teórico, muito chato, ainda mais no nosso último encontro, que a gente precisa tornar isso aqui mais atrativo, vamos voltar então para isso aqui, né, que nós vimos lá no início, porque agora eu convido vocês para nós identificarmos desta feita aqui, onde é que está o terceiro andar nessa parábola? Aonde que nós identificamos, na parábola do filho pródigo, o terceiro nível, o terceiro andar, aonde que nós encontramos o perdão, aonde que nós encontramos a benevolência, aonde que nós encontramos a indulgência, aonde que nós encontramos este modo de ser superior, superconsciente do terceiro andar. Então, vamos lá. Vamos ler a parábola de novo, que está em Lucas, capítulo 15, versículo de 11 a 32. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele lhes repartiu os haveres. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra muito distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele já gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar os porcos. E desejava saciar o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome. Opa, peraí que faltou uma parte aqui. Faltou uma partezinha aqui que eu acho que quando eu classifiquei eu pulei. Vamos achar aqui. Aqui está. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica, e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Ô, Sérgio, o slide não andou. A gente está do 14 ao 17 vendo na tela. É mesmo? Peraí, tá engraçado isso aqui. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se então eu tiro isso. Vamos de novo. Ah, é porque eu não compartilhei aquele outro. Tá, entendi. Parei um pouquinho. Foi falha minha. Para um pouquinho, já vai aparecer.
Acho que agora vai aparecer, gente. Espera aí. E agora, apareceu? Ou ainda não? Sim, já está do 18 ao 22. Tá bem, então essa foi a que eu li. É a Isso, que eu falei do levantar-me-ei, irei ter com meu pai, isso, e isso direi, aí. pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. Bom, ele se propõe aqui a voltar como um empregado, né? Porque ele já tinha aberto mão de ser filho, né? Já tinha aberto mão da filiação, né? E aí, levantando-se, ele foi para o pai, e quando estava longe ainda, o pai viu ele, né? O pai enxergou ele lá na estrada se aproximando, se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Imaginem a cena. O ancião, o patriarca, aquele que não corre em direção a ninguém, que, pelo contrário, que todos correm em direção a ele, porque manda a tradição que os mais velhos eles sejam reverenciados e sejam respeitados. Exatamente esse ancião, esse patriarca, corre, né? E dá para imaginar ele correndo naquela areia poeirenta lá, naquela estrada poeirenta, com aquela batona em direção ao filho, se lança ao pescoço e o beija. E o filho lhe diz: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho está diante de uma condição aqui que eu quero depois ver com vocês, que condição é essa, em que ele não se vale do que ele está vendo o pai fazer. Ele permanece ele permanece fiel à ideia inicial dele de que ele estava voltando para servi-lo numa condição de empregado. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica e vestiu com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Vamos ver aqui. Trocou para o 23? Agora sim, né? Sim. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, continuou o pai falando, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porquanto recuperou são e salvo. Esse bezerro cevado devia valer muito, né? Porque estava todo mundo de olho no bezerro cevado, para não vir uma hora que iam matar o bicho para comer. E aí o pai utiliza exatamente essa refeição mais valorizada na volta daquele que foi que estaria ofendendo a honra da família, principalmente a do patriarca. Ele, portanto, o segundo filho, o filho mais velho, indignou-se e não queria entrar. Ele ficou do lado de fora, não queria entrar na festa, ficou do lado de fora da festa. E saindo, o pai o consolava. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, é bárbaro, né? Porque a colocação já diz tudo, né? Este teu filho que tu gostas mais do que a mim, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Esta é a parábola do filho pródigo, né? A parábola que nos fala. Nesse momento, eu convido para a gente pensar em que momentos dessa parábola dá para a gente
identificar aí o terceiro andar. O que vocês acham? Eu acho que na atitude do pai, pode ser? Então, quem é que falou? A Sônia? Alicia? Alicia? Fala, Alicia. Não, só eu disse isso, que eu acho que pode ser na atitude do pai, de perdão, de... Sei lá, para mim, me pareceu isso. Eu também achei naquela ocasião que ele chega, ele imediatamente pegou uma túnica, vamos acolhê-lo, né? Que ele pede para vestir, que ele tá mal vestido e tal. Eu também acho que a atitude do pai de perdão. E naquela que ele tem compaixão e acolhe ele, já pede uma túnica para que possa né, que ele possa vestir, e pede para matar o bezerro, né? E aí vai. Parece que sim, né? Porque a lei é de justiça, amor e caridade, né? Se esse pai, apesar do que aconteceu, ele tem um sentimento que nós podemos chamar de amor, se ele realmente ama, ele passa por cima dos códigos, das regras, né? Então, quando o filho volta, o que prevalece nele é o sentimento de amor. E o amor, segundo Jesus, ele cobre a multidão dos pecados. O que são os pecados para Jesus? São os limites do primeiro andar. Pecados não são os erros. Pecados, nesse conceito, são as limitações. Então, a gente estabelece regras, a gente estabelece leis internacionais, agora mesmo nós estamos assistindo. Os motivos dos políticos lá na Rússia, na Ucrânia, são de prevalecerem a justiça, aquilo que eles consideram justo. Cada um considera uma coisa justa. Lá quem está na Ucrânia acha que é justo uma coisa, quem acha na Rússia é outra. Se não tiver um coração que se sensibilize com aquelas mortes, com aquelas crianças, com aquele sofrimento, estas regras, assim, essas razões ficam tendo sempre a prioridade, né? Ficam tendo sempre a preferência. Até que alguém possa se tocar de um sentimento maior e dizer assim, não, para um pouquinho. O que me toca o coração é a lei que é mais importante. E esta lei está no terceiro andar. É a lei de justiça, amor e caridade. É um funcionamento de um nível superior. Fala, Elodie, está com a mão no pé aí. Sim. Tem um aspecto na parábola que me chama muito a atenção, quando o filho pede ao pai que dê a ele o que a ele lhe cabe. E o pai poderia dizer que naquele momento não lhe caberia nada, não é? A menos o pai estava vivo, né? Isso. E quando foi colocado o slide do que Jesus, o que era para Jesus a caridade, quando coloca a questão da benevolência, um dos desdobramentos da benevolência é justamente a magnanimidade, que é para com aqueles que estão sob a sua orientação, né? E, no caso, o pai, o filho que está sob a orientação do pai. O que esse pai faz, ao invés de dizer, queres ir, vai, mas eu não te dou nada? Não, ele consente ao filho que leve aquilo que ele acha que é dele e que ele poderia fazer bom uso, né? Mas o filho opta por desperdiçar completamente o que ele recebeu. Então, é como se o pai desse a ele um voto de confiança através de um bem material. Esse eu acho que é um primeiro ponto. E o ponto quando o filho volta e o pai o recebe, sempre que eu vejo que eu lembro disso, me lembro de um antigo provérbio chinês que diz: me ame quando eu menos merecer, pois é quando eu mais preciso.
E o pai justamente ama e acolhe porque é o momento que o filho mais precisa e que o irmão não consegue entender isso, né? Que não é uma questão de justiça, tu merece, tu não merece, é uma questão de amor que vai além de todos esses aspectos materiais. Então, esses dois pontos, eu acho, assim, da parte do pai, né, que é o terceiro andar, e o arrependimento do filho e a não compreensão do outro, porque não entende, na verdade, realmente o que é o amor, né? É isso. Sim, o outro está cumprindo a regra do trabalho, né? Está cumprindo a regra da tradição. É interessante isso que tu diz, Elodie, porque, de fato, é uma coisa que passa despercebido, se a gente não prestar atenção, que já lá no início, o pai quebra as regras, né? O pai poderia ter dito, não, está equivocado, não tem nada que te pertence aqui. Só vai te pertencer quando eu morrer. Se ele fosse seguir o justo, por isso que a lei é de justiça, amor e caridade. A justiça do terceiro andar não é uma justiça do modo como a gente entende, que obedece à razão apenas, né? Rapidamente, eu já te passo a questão, Alessandra. Me lembrou um episódio da vida do Chico Xavier, que conta que ele estava uma vez atendendo o público até tarde da noite, e já passava da meia-noite, assim, daqueles serões que o Chico ficava atendendo as pessoas, recebendo mensagens, e o Chico estava muito cansado já. E aí chegou uma mulher perturbada e se adiantou, cortou o lugar na frente de outros que estavam na frente dela para serem atendidos pelo Chico, e deu um tapa na cara do Chico. E disse para ele assim, eu estou aqui desde, sei lá, as 8 da noite. E eu estou muito angustiada, muito perturbada, e eu exijo que o senhor me dê um passe. Imagina a situação, o Chico leva um tapa na cara e a mulher exige que ele lhe dê um passe. Aí o Chico respirou fundo, só um minuto, foi para uma salinha anexa, e nisso apareceu o Emmanuel para ele. E o Chico estava todo alterado, estava todo, né, desconcertado ali. E aí o Emmanuel pergunta, mas o que aconteceu? Ele disse, Emmanuel, essa mulher entrou e me deu um tapa na cara. E ela me pediu que eu aplique um passe nela. E você acha que eu tenho condições de aplicar um passe? Você não acha que eu tenho razão em não querer aplicar o passe nela? E aí o Emmanuel teria dito para o Chico assim, você tem a razão, Chico, mas ela tem a necessidade. E naquele momento o Chico, então, respira fundo, se recompõe, e Chico Xavier, que é Chico Xavier, foi lá e deu um passe nela. Quando a gente diz assim, eu não vou fazer porque eu tenho razão, nós não estamos servindo a lei de justiça, amor e caridade. Nós estamos uma justiça baseada na razão apenas. Esta colocação que Elodie faz, ela é interessante porque, de fato, o pai quebra a regra, quebra a razão que eles têm de não, que ele teria total de dizer não tens direito a nada, e ele, de início, já fornece. E ele é tão generoso, esse pai, na parábola, que ele não distribui a herança só para o que pediu. Né? Ele diz, vejam o que diz no item 12. O mais moço deles disse, pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele lhes repartiu os haveres. Lhes repartiu. Ele repartiu para os 2 filhos. Ele deu, inclusive, para aquele que ficou. Né? Então, aquele que ficou revoltado, ele se beneficiou também, né? Porque ele teria dito, não, para mim não precisa, eu vou ficar aqui contigo, né? Eu não preciso, já dá para ele. Não, ele pegou a parte dele em vida também, ele também contrariou a regra e ficou lá, né? Ficou lá, quer dizer, ele se beneficiou daquilo que não merecia, mas depois cobrou aquilo que ele achava que ele tinha direito, né? Então, é um outro funcionamento. Esse segundo, o filho mais velho, ele está funcionando no segundo andar, né?
está funcionando no segundo andar, que é o andar do interesse, da lógica, do tomar lá da cá, do nível assim de eu tenho a razão, né? Ele tenta se justificar, eu fiquei aqui do teu lado. Mas o pai, que está funcionando num terceiro nível, ele é capaz de pensar, portanto, de uma maneira diferente, né? Alessandra? Eu não sei, eu achei uma coisa interessante ali, por que que os empregados do pai são jornaleiros, né? Falava ali. E aí eu fiquei pensando, será que isso também não é um símbolo que a gente tem que tentar, assim, descobrir o porquê disso daí, né? E aí eu fiquei, na minha ideia, não sei se é a correta, mas pensei assim, ó, quem sabe se isso também tem a ver com o andar do pai, representar ali o andar superior, como todos disseram, porque se ele é os súditos são jornaleiros, os empregados, perdão, são jornaleiros, deve ser porque as notícias e enfim, os ensinamentos, as coisas vinham dele, partiam dele e iam para as outras pessoas. Por que jornaleiros e não outra coisa? Não sei, achei estranho. Interessante, né? É um termo que normalmente a gente não usa, mas jornaleiros, nesse contexto, o significado é que faz o dia a dia, que faz o trabalho diário. Sérgio, entendi, Sérgio. Eu abri o dicionário aqui, Caldas Alete. A jornada. De jornada. Quer ver? Posso ler aqui? Claro. Pode. Jornaleiro, trabalhador ou operário que trabalha em jornal, principalmente em trabalhos agrícolas ou de construção. Agora, o que eu muito noto e reparo é que, quando o pai de família chegou à praça, já os jornaleiros ali estavam esperando por quem os alugasse. Eu acho que é mais no sentido do indivíduo que faz o trabalho mais pesado, né? É o caso dos trabalhadores da última hora que estavam na praça esperando que eles fossem contratados, né? A jornada. Esse sentido, que faz o trabalho diário. É nesse sentido. E aí, aqui está falando que, na sequência, o vendedor ou entregador de jornais, que também é uma tarefa assim, mais coisa, ficou com esse mesmo nome, né? Exato. Mas talvez a função principal seja essa do trabalho mais pesado, né? É isso mesmo. Agrícola ou de construção. Que era o caso, né, da sociedade agrícola que eles viviam, né? O que mais, gente? Aonde que a gente vê terceiro andar aqui? Aonde mais? Aonde que tem terceiro andar no Filho que Volta? No Pródigo? Vocês conseguem identificar aí o terceiro andar, né? No arrependimento, né, Sérgio? No arrependimento, que ele está bem arrependido, eu ia dizer isso também. Ele fazia a leitura, ele fazia a crítica do que ele... Porque a crítica que ele fez da postura dele, ela emana do terceiro andar, né? Quer dizer, ele está reconhecendo que ele foi um devasso, tudo, mas isso tudo, essa conscientização de que ele agiu de maneira inadequada, ela é já de nível de consciência mais desperta, né? Sim, né, Irvine? Mas é a humildade também, né, Sérgio? Eu ia falar isso. Pode falar. Ele chega arrasado, acabado. Ele está realmente numa posição, tipo assim, no fundo do poço. Uma humildade. Então, ele pede assim, perdão e reconhece tudo de errado que ele fez. Eu acho que realmente tem que ser muito humilde para chegar nesse estado, né? Não, mas ele chega sem pretensão, né? Então, porque ele poderia se arrepender, mas dizer assim, bom, eu me arrependi, mas eu não vou voltar lá, eu vou pegar um emprego em alguma outra aldeia, né? Ele poderia ficar arrependido, se dar conta que pisou na bola, mas ter uma pintada de orgulho e dizer, mas eu não vou lá para receber a crítica
né? Ele, além do arrependimento, ele tem a virtude fundamental, acho que é bem pensado, né? Na humildade, ele diz, não, eu vou lá agora para servir do jeito que der. Não é assim? É assim, Irvênia. É assim, Irvênia. A gente chega no centro espírita e já fez todos os cursos de ES, de mediúnica, de não sei o quê, já foi palestrante espírita, e chega no centro espírita e alguém diz assim, pois é, mas você não é trabalhador aqui, é importante entrar na sintonia da casa, seria bom de se ligar um trabalho aqui na biblioteca, ajudar a entregar o pão, e aí eu trabalho assim, mas eu já fiz todos os cursos, eu já fiz todas as escalas, eu já estou lá na pós-graduação do Espiritismo, como é que eu vou entrar lá? Mas você tem certificado da Casa Espírita que você fez isso? Pois é. Ah, Sérgio, adorei essa, bem lembrado. Tu sabe, a gente estava discutindo esse dia, a primeira coisa que as pessoas dentro da Casa Espírita, eu vou dar passe. É ou não é? A primeira coisa. Eu já sou passista há 30 anos, já fiz palestra no exterior, como é que eu vou entrar no primeiro ano do Oeste? E já querem dar passe, a primeira coisa. Mas não começa do zero, é bem isso aí. Não é? Eu já quero chegar no topo. Ô Sérgio, esses dias que eu fiquei na casa de uma das minhas filhas, que me ajudou aqui na recuperação do pé, eu comecei a ler um livro lá do meu genro, que se chama Filosofia Verde. E é de um filósofo francês chamado Roger Scruton. Sim. Ele fala da beleza e tal. Então, ele diz assim, que ele fala do pertencimento. Então, essa coisa do filho pródigo voltar para a casa dele implica nesse sentimento do pertencimento, porque ele diz assim, olha, o amor ao lar, que ele chama de oikofilia, de oikos, que é do grego, que é casa, ele representa aquela coisa que a gente tem no nosso psiquismo, que é assim, para você sobreviver, quando você nasce, você tem que ter duas coisas, segurança e alimento. Então, essa coisa de você estar num lar, numa casa que te dá segurança e alimento, imprime em você essa, que ele chama de oikofilia, né? Que é essa necessidade do pertencer. Então, ele fala que todo o desdobramento disso, depois você pertencer a uma profissão, você pertencer a um clube de amigos, você pertencer à sua cidade e tal, tudo isso, as raízes do pertencer é nessa oikofilia, é pertencer ao lar. O fato desse filho pródigo voltar ao lar dele, né, que implica nessa oikofilia, talvez tenha esse significado, Sérgio. Quer dizer, ele foi para outro local do pertencimento e ele agiu de maneira inadequada. O que ele fez? Ele voltou para o local de origem. Sim. Talvez para refazer os valores da oikofilia, para ele poder, quando sair dali, ele repetir nos outros locais os valores que ele devia ter recebido ali. Né? Entendi. Interessante, interessante. Elodie? E essa parábola do filho pródigo, eu enxergo uma outra vertente nela, que, na verdade, me parece assim, que é o amor que Deus tem por todos nós. Por exemplo, em algum momento da nossa vida, acho que todos nós agimos como o filho pródigo, quando a gente diz assim, pá, acontece tanta coisa que eu a minha fé está abalada, perdi a fé, pá, será que é isso mesmo? Será que eu estou no caminho certo? E muitas vezes a gente se afasta de Deus, dos ensinamentos de Jesus, e se a gente tem um baque, uma necessidade, a gente volta e a gente pede para Deus que nos ajude, mesmo que a gente tenha passado muito tempo sem agradecer nada pelas coisas que a gente teve. E Jesus nos recebe de volta. A gente sempre vai ter... Me parece assim, que a casa, que o filho pródigo volta, o pai, a casa, é um pertencimento, mas significa o amor de Deus, que está sempre pronto a nos perdoar e a entender os nossos pecados.
Até pegando aquele primeiro slide do que Jesus, o que era para ele a caridade. Então, para mim, isso, claro, é uma parábola, né? Então, a casa é, na verdade, o amor de Jesus, o amor de Deus. Nós, em algum momento, fomos ou seremos filhos pródigos que abandonam, né? Que, não quero mais saber, não dá certo, e a gente volta. E Jesus, Deus sempre vai nos receber, né? Que é o amor na sua mais pura expressão, acima de qualquer outra lei, de qualquer outra questão material, moral e etc. Uma interpretação muito muito simples, mas do dia a dia, assim, como valiosa, eu vejo. valiosa, acho que sim, Elodie. Isso me faz pensar também, assim, que como esse Deus, né, que tu traz muito bem aí, né, ele também está dentro de nós, né, e ele está mais particularmente dentro de nós através do que nós somos também, em potencial, esse vir a ser nosso, é a instância divina dentro de nós. Então, como nós temos dentro de nós estruturado um terceiro andar, me parece que essa parábola também pode ser percebida como as três instâncias dentro de nós mesmos. Porque também, às vezes, nós mesmos pisamos na bola, nós mesmos nos equivocamos, e nós mesmos é que precisamos ser para conosco o terceiro andar acolhendo o primeiro. Porque se a gente não faz isso com a gente mesmo, a gente vai ficar esperando um perdão externo, uma caridade alheia, e vai entrar num processo interminável de culpa. Aquela pessoa que entra numa culpa e não sai dela, ela não se acolhe, ela não se acolheu, né? Então, o terceiro nível fica ainda fraquinho, vamos dizer assim, fica apagado. Então, esse pai que recebe o filho pródigo também pode ser entendido como dentro de uma mesma pessoa. Nós temos dentro de nós o filho pródigo, nós temos dentro de nós o filho invejoso, o filho mecânico, aquele que faz as coisas automaticamente e acha que tem que ser recompensado por isso. Não tem pessoas, não sei, e nós às vezes, eu faço tudo certinho. Tem pessoas que chegam a ser espíritas assim, eu faço tudo certo. Eu acordo de manhã, eu trabalho, eu não roubo ninguém, eu passo tudo sério, eu vou no centro espírita 3 vezes por semana, eu tomo passe, e me aconteceu tal coisa. Como é que pode me acontecer tal coisa? Quer dizer, este é o filho mais velho. É o filho mais velho, aquele que está lá com o pai, que faz tudo certinho, que acorda de manhã, que fica de olho no bezerro cevado e não ganha nem o cabrito. E quando chega o outro, ele mostra a inveja dele. E esses somos nós também. Porque se a gente está num centro espírita trabalhando assiduamente e chega uma pessoa lá que é melhor recebido do que a pessoa que já está há mais tempo, ela fica com inveja também. Não, mas eu já sou trabalhadora há tanto tempo, né? Então, a gente percebe isso nas nossas próprias relações. Mas, felizmente, nós também temos o terceiro andar. Muitas vezes a gente olha para a gente mesmo e diz assim, pois é, eu já fiz um monte de coisa, continuo fazendo. Às vezes eu quebro as regras, às vezes eu faço coisas que eu não admitiria que outros fizessem, mas eu acho que eu também sou filho de Deus e tenho lugar ao sol, e nem por isso eu vou me condenar, nem por isso eu vou me martirizar, nem por isso eu vou me mortificar, e eu vou continuar merecendo viver num lugar bom, vou continuar merecendo estar numa tarefa superior, eu vou continuar merecendo, me dando oportunidades para continuar crescendo, eu não vou me sentir tão culpado assim, porque eu não preciso me escravizar. Porque o que o filho pródigo propõe para o pai é assim, eu vou me escravizar para merecer ficar contigo. E o pai diz assim, tu não precisa ser escravo, tu continua sendo meu filho. É aquilo que a Elodie diz, para o pai celestial, nós nunca deixamos de ser filhos. E nós, com a gente mesmo, a gente não se acolhe muitas vezes nos nossos erros, nas nossas falhas, nas nossas limitações, e somos carrascos de nós mesmos. Então, me parece que esses 3 níveis, eles são alusões do nosso funcionamento mental, de como que a gente lida com a gente, de como que a gente é capaz, como a gente pode também se acolher e voltar à casa do Pai, né? Alguém levantou a mão aqui? Eu acho que alguém estava...
Eu? Tu, Vera. Assim que tu falou isso aí, Sérgio, eu me lembrei do episódio lá assim que eu fiquei pensando de uma ocasião que eu vi numa casa espírita, assim, de uma pessoa que fez assim, porque, claro, as pessoas estão acostumadas a dar passe, aquela coisa, vai no automático, e eu me lembrei, assim, tu falou no terceiro andar, eu me lembrei de uma pessoa que não era muito acostumada e que queria contribuir, né? E eu me lembro que essa pessoa fazia com tanto amor de distribuir as fichas para as pessoas, com muito amor. Ela queria contribuir com o que ela tinha de melhor, que era acolher as pessoas. E olha, me lembrei claramente dessa situação. Chegava, já pegava as fichinhas, já ia lá, não, hoje eu é que vou dar as fichinhas. E de uma coisa que poderia considerar que não seria merecedora, poderia querer começar, de como o Sérgio falou, da palestra, da passe, né, Sérgio? Mas eu fiz lembrar bem direitinho. E eu me lembro, Sérgio, que fazia como era, eu chegava, pegava as fichinhas, não, esse compromisso é meu. Então, quantas vezes a gente pode ter essa atitude, realmente, como filho pródigo, como de a gente ter, estar no cérebro superior, fazendo bem com muito amor, né? E como aquele, me lembrei desse filho ali. O outro critica, ele estava fazendo como? Como eu estou fazendo tudo certinho? E tu acolhe o outro que fez tudo errado, mas o outro veio humildemente pedir perdão. Sim, o outro fez um monte de coisas erradas, que são as coisas humanas, né? Que são as... Sim. O que ele fez? Ele foi lá, o adolescente, foi curtir a vida, mas se deu mal. E daqui a pouco ele legitimamente se arrepende e volta mais amadurecido. Ele propõe, não, saiu o menino e voltou um homem. E ele, quando ele se propõe a isso, ele está mostrando a humanidade dele, daquilo que ele tem, da humildade, da humanidade dele. E o pai reconhece isso, o pai percebe que ele estava morto e ele reviveu, né? Ele percebe esse movimento de crescimento nesse filho. Ao contrário do outro que não, né? O outro permaneceu meio no nível que já estava. Interessante isso. Você sabe que esse livro aqui é um livro muito interessante do Irmão X, que se chama Contos e Apólogos. Nossa. Esse livro é muito lindo. E ele tem, no capítulo 34, depois vocês leiam com calma, tem um capítulo que se chama A Escolha do Senhor. E, resumidamente, é uma história assim, de que alguns apóstolos, que depois que desencarnaram, que estavam no plano espiritual, né, e que voltariam ao mundo depois para reencarnar, para ser convocados para missões na Terra, eles estavam reunidos no plano espiritual, quanto Humberto de Campos aqui, missionários ocidentais, né, que estavam todos assim sacerdotes da igreja católica, protestante, estavam junto com judeus, com budistas, admiráveis seguidores de Confúcio, outros seguidores de Maomé, estavam assim, mas todos eles com um grau de iluminação já considerável, né? E ele diz assim, Humberto de Campos, que esses eram espíritos que haviam se destacado por grandes tarefas, assim, já aqui assim. E eles estavam reunidos lá e todos apresentando anéis, cruzes, básculos, auréolas, colares, medalhas, tudo lá naquela, esperando para ver quem deles ia ser escolhido para poder fazer algum tipo de trabalho aqui na reencarnação. E tinha um deles que destoava do brilho do conjunto de todos os outros, que era um antigo servidor do deserto, de nome Ibrahim al-Mandeb. Ele era apenas um devotado, ele não tinha insígnia nenhuma, ele não era ligado a nenhuma religião, ele não tinha se dedicado a nenhum culto, a nenhuma religião formal. Ele tinha trabalhado no deserto aqui, né? Junto com os infelizes, trabalhando nas planícies né? arenosas da Arábia. E ele não tinha nenhum sinal que recomendasse respeito e consideração na aparência externa dele, né? Estava de pés descalços, né? E ele estava lá meio tentando entrar, ele estava meio na volta ali, e todos os outros, ao analisarem ele, estavam dizendo, não, mas ele era uma desagradável presença, ele não estava em condições de estar ali junto com todos esses outros que já tinham destacadas condições espirituais, né? E aí algum perguntou para ele, a que igreja que tu pertenceu na Terra? E aí ele disse assim, olha, não se preocupe comigo, eu não participei de religião nenhuma, né? Eu não pude consagrar culto nenhum,
porque eu não tive muito tempo. Eu fiquei tão envolvido com essas coisas do deserto, trabalhando lá, que eu não tive como frequentar templos, né? Mas perguntaram, mas o que é que tu fizeste entre os homens? E começaram a perguntar para ele, assim. E ele foi se sentindo cada vez mais assim, diminuído naquilo ali, né? E ele pediu perdão, né? Que o sofrimento que ele teve, ele não teve oportunidade de refletir na sublimidade do paraíso, porque o deserto estava tão cheio de aflições e lágrimas que ele só pôde mesmo socorrer aqueles que estavam lá e tal, enfim. E ele começou a chorar muito, meio assim, se sentindo envergonhado de estar no meio de tantos outros, com tantas qualidades, com tantas luzes, né? E aí, então, ele então soluçou, né? Comenta aqui Humberto de Campos com muita beleza, assim, né? Reconhecido enquanto os companheiros presentes comentavam o estranho prosseguimento daquele que fizeram o bem sem se lembrar sequer da existência de Deus. Ele não tinha nem cogitado se Deus existia. Não era essa a preocupação dele. Contudo, depois de longos minutos de expectação, vasto grupo de mensageiros divinos penetrou o átrio engalanado de flores em cântico de júbilo, trazendo larga faixa com um nome engravado em caracteres de luz. Jesus tinha escolhido quem é que ele queria que servisse para ele na próxima tarefa. Era o nome do velho Ibrahim al-Mandeb. Pretendia o Senhor conversar com ele. Eu acho tão bonito isso aqui, porque mostra assim, para o que realmente importa, talvez a gente esteja muito distante para compreender que tipo de experiência é a que vale mesmo na experiência física para a gente se elevar espiritualmente. Porque, claro que todos esses valores outros têm um determinado valor, mas aquilo que ele teve, que foi a prática da caridade genuína, pés descalços no deserto, não teve tempo para pensar em Deus, mas ele agiu, ele viveu, ele interagiu, ele realmente participou do contexto humano. Isso colocou ele no terceiro andar. E Jesus mora no terceiro andar. Né? Ele é esta instância que a Elodie nos fala, assim, de uma experiência que está além da crença, que está além das cogitações, das teorias, dos discursos, né? E que nos convida a tentar entender tudo isso. Talvez por isso, gente, a gente chega ao final dos nossos estudos e a gente diga, né, Irvênia, eu acho que a gente ainda não sabe muito bem para que lado a gente vai, né? Porque a gente estuda, mas talvez seja bem mais do que isso que se espera da gente para a gente poder entender o que foi isso que o André Luiz nos trouxe lá no livro No Mundo Maior. Era isso, gente. Essas eram as considerações que eu tinha para fechar esse conjunto de encontros, né? E eu agradeço, né, imensamente aí a oportunidade de ter convivido com vocês, de ver, né, principalmente, aí, pena que o Décio não pôde entrar hoje aí, e o Décio talvez está meio para Ibrahim al-Med também, assim, né? Deve estar caminhando no deserto. Né? Agora, Sérgio, foi uma grande oportunidade a gente conhecer a doutora Irvênia, né? Não, ela não por estar na presença, é uma grande pessoa, viu, doutora Irvênia? Ele admirava, eu gostava muito da senhora, hoje ele admiro muito, pela pessoa que a senhora é, ainda tem o aspecto como uma grande nadadora, campeã de natação, né, Sérgio? Pensei Olha, até Vera, deixa de ser malandra, a Vera vai nadar, chega, só caminhar não chega, vamos se mexer. Você sabe que eu estava inscrita agora no dia 13, que foi domingo, para a primeira etapa do Circuito Paulista, né? Eu não pude nadar, eu estava escalonada para o revezamento e não pude ir por causa do bendito pé. Então, é assim, viu? Eu tenho os meus castigos de vez em quando, viu? Por isso que a senhora ficou chateada, perdeu de lá na daqui. Fiquei, puxa, perdeu o revezamento, pelo amor de Deus. Mas vai ter outros, doutora Irvênia, vão ter outros. Vai. São 6 etapas durante o ano, eu espero participar nas próximas, né? Se Deus quiser. Mas é uma brincadeira, eu estou falando por brincadeira mesmo. Mas Vera, é um grande exemplo para todos nós, hein?
É um grande exemplo para todos nós aqui. Gente, então, assim, encerrando, né, e agradecendo mais uma vez, né, o doutor Sérgio, a doutora Irvênia, né, e hoje foi muito legal a nossa discussão. Encerramento, eu acho que nessas épocas que a gente está vivendo, né, Sérgio, eu acho que encerrasse muito bem essa situação, falando da caridade, né, a gente vendo toda essa situação que a gente está vivendo ali na Ucrânia, né, a guerra, as pessoas tentando passar pelos corredores humanitários, né, quanta caridade, quanto amor. Eu estava assistindo hoje também, eles têm essas famílias acolhendo e acolhem com maior amor essas pessoas. Então, eu acho que um momento bem realmente ideal para a gente falar sobre caridade, né, Sérgio? Né? Que a gente não está lá na Ucrânia, a gente não está vivendo esse momento, mas a gente pode orar, a gente pode fazer. Faz parte de uma das leis morais do terceiro andar, a lei de adoração. A oração é um veículo. Tu sabe que assim me fez lembrar, Sérgio, esse dia eu vi um vídeo, acho que foi do Alberto Almeida, falando muito dessa questão das guerras, né? Ele colocou uma coisa tão importante, e me lembrei até que ele colocou assim: existem as guerras que a gente também precisa vencer no meio da gente. Então, nós também temos que tentar subir um pouco para o terceiro andar, mas também nós podemos vencer as guerras do preconceito, da homofobia, não de tantas outras situações que a gente vivencia no dia a dia, que a gente pode tentar vencer isso. Então, essas guerras a gente pode vencer. A gente não pode ter esse olhar de olhar a guerra lá. A guerra pode estar dentro de nós, em coisas que a gente também pode resolver, né? Mas, gente, encerrando esse dia de hoje, eu vou pedir para a Elodie, tá? Agradecendo mais uma vez, gente, esse evento maravilhoso. A Raquel colocou ali que vai sentir saudades, nós também, viu, Raquel? Vou sentir bastante, né? Fernanda ali também agradecendo, né? Então, assim, eu vou pedir para a Elodie encerrar para nós, Elodie, nosso evento de hoje. Tá bem. Então, queridos irmãos, serenando a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração, vamos elevar o nosso pensamento a Deus Pai, o nosso Pai, a nossa morada de aconchego. E te pedimos, Senhor, Deus, nosso Pai, que nos perdoe todas as vezes que nós não merecemos o teu amor e que todas as vezes nos acolheste com tanta dignidade, com tanta simplicidade, no teu engrandecimento e na tua maneira de enxergar as nossas falhas, que são muitas. Te agradecemos por tudo o que tens feito em nossas vidas, pela alegria de viver, por nossa família, pelos nossos amigos, pelo ar que respiramos, pelos dons que nos destes, pelos relacionamentos que possibilitam que nós podemos crescer a cada dia. Por tudo, obrigada, Pai. Também pelas oportunidades que nos dás de testemunhar o teu amor com todos aqueles que amam, a todas as pessoas. Obrigada, Pai, pelo teu perdão, pela tua infinita misericórdia e por nos dar uma vida plena e abundante que muitas vezes, pela nossa dificuldade, pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento, não sabemos reconhecer. Te pedimos, nos ajudai que a nossa mente, a nossa energia recaia sobre toda a humanidade, pela paz, pela alegria, pela caridade, pela fraternidade, entre todos nós que somos irmãos, teus filhos pródigos, em momentos, em tempos que muitas vezes não sabemos definir, mas que sim, precisamos e queremos voltar ao teu amor. Que a tua bênção recaia sobre todo o planeta e alcance os corações mais duros, os corações mais envaidecidos e desprovidos, talvez momentaneamente, da tua graça e do teu amor. Que eles possam se voltar, Jesus,
ao olhar do Pai maior, que recebam o perdão e que a caridade e a paz vença para sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Elodie. Bem, gente, valeu, até a Obrigada, próxima. Vamos Até a sentir próxima. saudade. Acho que a Raquel definiu tudo. Vamos sentir muita saudade. Mas aí eu vou dar uma ideia. Pena que a Raquel já saiu, mas assim. Não, está ali a Raquel. Nós temos todos os vídeos gravados, aí a gente vai lá e assiste, né, Raquel? Né? Eu tenho várias aulas, várias que eu vou voltar a repetir de assistir, gente, porque realmente as aulas ficaram muito boas, né? Ficou bastante conteúdo, né? Tem muita coisa. Olha a Raquel ali com o gurizinho, banando, que amado. Gente, até mais. Irvênia. Até mais. Até mais, pessoal. Boa noite, boa semana a todos. Pessoal. Obrigada. Um beijo Tchau, para todo Sérgio, mundo. Janine, Beijão. Vera, Boa noite. Alpen. Muita luz e paz, gente, para toda a humanidade. Obrigada, Elodie. Obrigada para todo mundo. Tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.